Ninguém pode dizer, olha, o Sormani falou um negócio de você para aqui. Não, não, não. Se o Sormani tiver que falar para você, ele vai dizer no seu rosto, na sua frente. E estou dizendo que eu era um admirador do seu futebol. E você sabia jogar bola. A sua maior característica era marcar, lógico que era. Mas você sabia jogar bola. Você fazia gol quando preciso. Você armava jogadas. Não, você jogou na Inter de Milão, você foi para a Europa, você disputou a Olimpíada, você jogou em altíssimo nível. E hoje você está aqui dividindo o espaço comigo. Se não fosse isso, você não estaria. Maravilhoso, olha aqui. Deixa eu ler aqui, eu vou voltar no Pedro. O Pedro tá ok agora, mas olha aqui, ó. Hashtag F90BR. Renato Gaúcho é arrogante demais. Quer passar que tudo é muito fácil como treinador, que ele é um oráculo, quando na verdade ele tem que estudar demais. Mas a gente tá falando aqui que ele estuda. Pegou um time montado. Até agora ele não mostrou nada de diferente do time do JJ. Peraí, deixa eu acabar de ler que eu quero ir lá no Pedro. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa aqui, ó. Se o Renato falasse isso no Grêmio, vocês o criticariam com certeza. Essa imprensa clubista é uma coisa horrorosa, Pedro Ivo. Eu vou te mudar a pergunta, mas eu quero te ouvir sobre esse debate também, agora que você voltou, Pedro. Porque, assim, são 2 meses. Esses 2 meses vão fazer melhor a quem? Porque aí eu vou te colocar a minha compreensão, o meu entendimento. O Abel é um cara muito inventivo dentro de uma forma de jogo que ele acredita. Ele pode ir com 3 zagueiros, ele pode colocar mais um volante, ele pode trocar o cabeça de área, ele pode fazer várias coisas ali, mas dentro daquela proposta. Esses 2 meses, eles são mais úteis e mais importantes para que lado? Você acha que o Renato também vai olhar uma outra forma de jogar? Eu acho que se alguém vai modificar o jogo é mais o Abel do que o Renato. O Renato talvez aperfeiçoe. Ô, Dani, você não tem uma pergunta mais fácil pra mim, não? Claro que não. Se fosse fácil, eu mesmo respondia. Você tá me complicando. Boa tarde, hoje. hein? Tchau. Se fosse fácil, eu respondia, ué. O que eu acho é o seguinte, os 2 meses, sem ser piegas ou clichê, os 2 meses vão ser melhores pra gente. Porque o Abel vai pensar uma gama enorme de soluções, talvez, para tentar parar esse Flamengo. E o Renato vai ter tempo para recuperar algumas situações como o do Davi Luiz. É bom lembrar ontem, num dado momento, o Bruno Henrique caiu ali no campo, deu uma preocupada, sabe? Então acho que vai ter um Flamengo completo e um Abel pensando soluções a todo momento nesses 2 meses. E falando agora sobre a situação Abel e Renato, eu acho que são perfis completamente distintos. E eu acho bom, porque não tem a mesmice de ser um cara, sabe, com os nervos à flor da pele como Abel e que preza muito esse diálogo tático com a gente. E também não tem o Renato, que está menos preocupado em passar essa situação. São perfis que se complementam para a final. A final vai ser muito apimentada. São os 2 principais times de um cenário de 3, 4, 5 anos talvez. Os principais campeões do futebol brasileiro. Eu acho que vai ser muito interessante. Não é clichê, mas quem vai ganhar a gente. Se fosse um jogo semana que vem, acho que teria uma qualidade bem reduzida. Teria desfalques, teria uma busca menor, um tempo menor para a busca de soluções do Abel. Acho que vai ser muito interessante. Os 2 vão precisar pensar muito. Acho que o Sormani tem uma certa razão quando ele fala aí de que talvez seja, não mais fácil, mas mais simples, sair do zero para bloquear do que sair do zero para criar soluções. Eu estou muito curioso nesses 2 meses também para ver o que o Renato vai pensar de solução para superar uma, talvez, não retranca palmeirense. Facica falou que não quer falar em retranca, em Mourinho, mas uma defesa mais robusta, mais sólida, e acaba sendo justamente onde o Flamengo teve problemas, né? Defesas bem postadas, o Flamengo demorou para entender como atacar melhor. Defesas um pouco mais expostas, é o Flamengo de sempre. Então acho que vai ser uma estratégia, um duelo de inteligência que talvez a gente nem vai ter conhecimento, muito provavelmente, porque vai cada um pensar na sua casinha, no seu CT, mas acho que vai ser bom pra gente. Esses 2 meses, ainda que baixem um pouco a temperatura, né? Porque em algum momento talvez a gente vai pensar muito em Brasileiro e Copa do Brasil, vão ser 2 meses assim de muita inteligência para ver como é que a gente chega em 27 de novembro. E ainda bem que não é semana que vem, Dani, pensando por esse lado. Inteligente é Pedro Ivo Almeida, né? Rodou. Pega a bola aí, Facica. Enfim, o Pedro Ivo Almeida tá, né? Vou te fazer uma pergunta. É a maior rivalidade do futebol brasileiro hoje? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, mas de longe. É, muito. De longe. Mas isso aí não tem nem muros, Anos-luz. Essa final se equivale a Boca Juniors Juniors e e River Facica, Plate. Eu também pelo que acho. construíram nos últimos anos. Pedro, essa final... Aliás, tem um detalhe muito legal nessa final, que é o seguinte. Antes de só responder essa pergunta que a gente estava no GC, sobre o tempo de quem vai ser melhor, para mim vai ser pro Abel, porque ele precisa reconstruir um setor que foi perdido, que é o Marcos Rocha, que está fora, né? Eu posso não achar o Marcos Rocha lateral dos sonhos e tal, mas o Abel acha. Então, pro esquema dele é fundamental. Ele tem 2 meses para maturar o Gabriel Menino.
E pode ser muito bom para o Palmeiras. Se vai ganhar, claro que não é nenhum tipo de obrigatoriedade. Uma coisa é para quem vai ser melhor o tempo. Para mim e para o Abel. Porque ele vai ter mais tempo para montar e entender e estudar um time que está pronto. O Flamengo é o que você falou, ele precisa de ajustes, de aperfeiçoamento. O Palmeiras precisa construir, dentro de uma proposta de jogo, time... Não, a proposta de jogo ele já tem, ele deixou claro que não vai abrir mão dela, né? Dentro dessa proposta de jogo, uma escalação ideal. Tá. Né? Porque o Palmeiras toda hora ele acaba rodando. O Abel não é um cara que tem o time de core salteado. Então ele tem 2 meses para construir essa escalação para esse jogo. Então, o tempo quem, para mim, vai apresentar e pode apresentar uma melhoria é para o Abel. Agora, em relação à rivalidade, essa final, ela, além de ter o peso de 2 times que estão numa nata hoje muito grande, né, em termos de objetivos, que são Palmeiras e Flamengo, e uma rivalidade que já transcende e, na minha visão, está no nível do que era interestadual Flamengo e Atlético, dos anos 80, que se perpetuou até hoje, do tamanho, né, desse protagonismo. Isso equivale para mim Boca e River, porque o jeito que Palmeiras e Flamengo hoje rivalizam, e tem muito da rede social, porque antigamente o que era rivalidade? Deixa eu pedir um favor aqui, ó. Quem tá em casa, por favor, hashtag F90BR. Essa é boa. Você prefere o quê? Você palmeirense, você prefere perder uma final decisiva para o Flamengo ou para o São Paulo e para o Corinthians? E aí eu inverto a pergunta para falar para os rubro-negros. Você prefere perder uma final para o Palmeiras ou para o Fluminense, para o Vasco? Sabe o que aconteceu, Dani? A rivalidade no Rio, ela caiu muito, né? Não é nem por isso. Além de, claro, dos times do Rio estarem em dificuldade, a rede social hoje, ela aproximou o Brasil. Você diminuiu a distância entre as pessoas. Então, as rivalidades locais, elas se davam pela proximidade física. Como hoje a proximidade física ela inexiste, porque eu consigo falar com você a 500 quilômetros, como se você estivesse do meu lado, você liga esse celular e você fala. Estamos fazendo um programa à distância, né? Sormani está lá na casa dele, o Pedro na casa dele, a gente está aqui como se estivesse no mesmo estúdio. Então, o que antes era muito mais pela questão local, ele hoje se tornou praticamente uma questão global. As rivalidades são globais hoje, né? Os interesses são globais. O futebol se tornou homogêneo. Então, diante desse cenário, além dos times cariocas estarem num déficit hoje técnico e administrativo, criou-se pela rede social essa ligação Palmeiras e Flamengo. Os 2 times estão brigando por mais, e a torcida que zoa a história do Mundial do Palmeiras que tem um peso significativo, as brincadeiras, com o cheirinho contra o 100 Mundial, essa história toda aqui. Isso energiza, né, o tamanho dessa disputa. Por isso que eu coloco no mesmo patamar. E tem uma coisa muito legal. É a Recopa da Recopa, vocês sabiam? Como assim? Campeão de 2019 contra o campeão de 2020 em 2021. E isso só aconteceu no futebol de alto nível uma vez na história. Em 60, o Real Madrid ganhou a Liga dos Campeões. Em 61, o Benfica ganhou a Liga dos Campeões. Em 62, eles jogaram. E deu Benfica. Então, a Recopa da Recopa com a Supercopa da Supercopa, que foi no caso da Europa. Uma das... Eu busquei isso em Copa da UEFA, busquei isso em Recopa Europeia, busquei isso até em Liga dos Campeões da CONCACAF. E no futebol de alto nível, é a única vez, tirando dessa vez a Champions League. Olha o tamanho e a especialidade que vai ter essa final. A glória eterna terá um gosto especial. Zé Elias jogou na roda aqui, ô Sormani. Eu quero saber de você também. É a maior rivalidade do país hoje? Ou você acha que talvez pro rubro-negro ela tenha um peso maior por conta da situação dos outros times do Rio do que tem pro palmeirense? Não, eu acho que a explanação do Facicano foi brilhante. As redes sociais, o advento aí da internet, tudo isso diminuiu a distância. A gente tem... fã do esporte acompanhando o nosso programa agora na Oceania, na Europa, na Ásia, na África. Elas assistem. Assistem a gente. Tem outros que escutam. Então, nós só ouvindo, mas estão ali. Então, não existe mais distância. Não existe mais barreira. Em 58, quando a seleção brasileira foi para a Suécia, São Paulo não conhecia direito o Garrincha e o Rio de Janeiro não conhecia direito o Pelé. E dirá dos franceses, suecos, russos e companhia bela. Hoje não é assim. Hoje a gente vê o campeonato turco. Olha os campeonatos que os canais Disney transmitem. Premier League, a Série A, La Liga, Bundesliga, o campeonato argentino, Libertadores, tudo está nas nossas mãos. Então você começa a cotejar o seu time com os melhores.
Então, por enquanto, nós estamos dentro do nosso continente, dentro do nosso país. Mas talvez um dia até que se crie, de fato, esse Mundial entre clubes, com mais equipes participando, e tudo, essa rivalidade pode mudar. A gente não sabe, né? Mas hoje, com certeza, a grande rivalidade do futebol brasileiro é Flamengo e Palmeiras, não tenho a menor dúvida disso. Para chegar a mensagem aqui, vamos fazer o seguinte, a gente tem que fazer um intervalo, depois desse intervalo, não conta para ninguém, Zé, eu vou contar só para você. Eu vou ter que comparar aqui o time de hoje com o time de 81, tá? Tá bom. Vai pensando aí. Flamengo? Vai pensando aí você também. Dá pra comparar as gerações já ou vai depender do que acontecer nessa Libertadores? Hashtag F90BR, participa com a gente. A parada é rapidinha, na volta vamos falar mais dessa final. É daqui 2 meses, mas olha, até lá vai ter coisa pra dizer, vai mudar coisa nesse futebol. Mensagem? O Marcos Braz, esse aí eu consigo ler que tá maior, hein? Diz o seguinte, o Flamengo tem que chegar e tentar superar. O favoritismo é todo do Palmeiras, porque ele é o atual campeão da Libertadores. Pedro Ivo Almeida, eu quero saber o seguinte, tem favorito? Ai. Só pergunta fácil pra você hoje. Porque a gente falou que era o Atlético, aí passou o Palmeiras. Então, o favorito hoje, pela campanha que fez, pelo time que tem, pela capacidade de decidir, é o Flamengo. Alguém vai dizer que é o Mas, Palmeiras o vamos lá. favorito? Não? Não, Aberto Sormani as também pedradas não? aqui. Então tá, então vamos mudar a pergunta. Quão favorito é esse Flamengo, assim? A gente fazendo essa comparação de times, como você enxerga o Flamengo nos patamares? Vou colocar dessa maneira. Sim. Vou transformar isso no fichamento? Pode ser? Para ter uma mais precisa e ser mais curto, né? 6-4 Flamengo. Pouco, então, favoritismo? Eu tô nessa também. Pouco. Rapidinho, então, Pedro. Fichamento rapidinho. Sabe por que eu falo pouco? Porque é o seguinte... De acordo. Não, de acordo totalmente. É uma vantagem muito mínima. Tô com eu acho que o Sormani pensa diferente. Não, sabe por que eu falo 6-4? Porque Já vou aí, Sormani. Só um minutinho, seu Sormani. Porque eu tô me baseando muito naquilo que aconteceu do Palmeiras contra o São Paulo. Nesses últimos jogos, Palmeiras e São Paulo, Abel, 6 jogos, foram 5 jogos sem vencer o São Paulo, 5 jogos, e ele, no 6º jogo, ele mudou e aí nós vimos o que aconteceu. Mas o São Paulo, o Crespo errou, não interessa, o Palmeiras foi lá e venceu. Ele se preparou para isso. O que eu estou dizendo 6-4 é o seguinte, o Flamengo continua sendo, para mim, favorito, pela qualidade, pelas coisas, mas eu tenho certeza que não será o mesmo Palmeiras que enfrentou já o Flamengo ao longo desse ano. Eu também acho. Sormani, esse favoritismo aí te agrada, esse 6-4? Não, eu acho que é maior. Eu acho que eu daria 7-3 pro Flamengo. Entendeu, Dan? Bem pouco o favoritismo de vocês, então. Então, a comparação que eu quero fazer aqui agora... Não, 7-3 tá bom. 7-3 é razoável. É razoável. E se fosse uma melhor de 7, como acontece nas finais da NBA... eu jogaria todo o meu dinheiro no Flamengo. Todo o meu dinheiro. Como é um jogo só, eu acho que o imponderável pode aparecer, dar o ar da graça, e eu jogo 30% aí pra ele. Boa, então, Braz, ninguém foi na tua aqui. Aí eu quero fazer... Não, peraí que eu quero jogar outra coisa aqui, porque aí agora eu quero ver então. Porque se a gente tá... R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021 com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.